o Plano Real, que no ano que vem vai completar seus 30 anos de existência, e que foi o plano financeiro implantado em 1994, que alterou a moeda do país e que finalmente conseguiu conter a hiperinflação que durante décadas assolou a economia do Brasil. Mas o real brasileiro, agora depois desses 30 anos, vai receber um update, uma atualização, que possui o nome de Real Digital, também conhecido como CBDC, Central Bank Digital Currencies, as moedas digitais dos bancos centrais, que é um movimento que está acontecendo aí ao redor do mundo e também aqui no Brasil, onde os bancos centrais estão utilizando tecnologias de blockchains, como a Bitcoin, a Ethereum, para criar uma moeda digital dos seus países. E o Real Digital vai ser exatamente isso. E essa questão dos CBDCs, dessas moedas dos bancos centrais, é um tema polêmico, de certa forma, porque ao mesmo tempo que eles vão aumentar a eficiência, eles podem também aumentar a vigilância. Então vamos comentar nesse vídeo sobre o que é o Real Digital e principalmente o projeto piloto do Real Digital que foi lançado aí nessa última semana, onde o Banco Central divulgou no GitHub, por incrível que pareça, vários documentos e códigos de como é que vai funcionar esse projeto piloto dessa moeda e que tem algumas curiosidades bem interessantes, como o fato do Banco Central ter sido influenciado diretamente pelas criptomoedas, o que é uma coisa bem curiosa. Então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, o Banco Central divulgou aqui no GitHub, há 2 dias atrás, o projeto que eles estão chamando de Piloto RD, Piloto Real Digital, onde aqui tem vários arquivos explicando o que é o Real Digital e como é que esse negócio vai funcionar. E eu vou ser bem sincero que eu achei bem interessante eles terem divulgado esse material diretamente no GitHub, que é exatamente o local onde os desenvolvedores e as pessoas que gostam de tecnologia estão ali consumindo o conteúdo. Então fazia muito mais sentido divulgar isso aqui no GitHub do que em algum site do Banco Central ou algum site oficial do governo. Então realmente muito interessante a decisão deles terem feito isso. Bom, mas basicamente o Real Digital vai utilizar uma tecnologia bem curiosa, conhecida como Hyperledger. E esse Hyperledger é um software open source, construído para que grandes empresas e grandes organizações utilizassem as tecnologias da blockchain. E inclusive existem vários projetos desse Hyperledger, vários tipos de versões. E no caso, o Banco Central Brasileiro vai estar utilizando esse daqui, o Hyperledger Bezo. E vendo aqui o artigo na Wikipedia sobre o Hyperledger, esse é um projeto colaborativo que envolve várias indústrias. E que os principais membros que ajudaram a desenvolver esse projeto aqui são esses aqui. Então a gente tem aqui, por exemplo, JP Morgan, banco americano famoso, e o próprio Swift, responsável por transações internacionais, e também a IBM, Intel e a Cisco, ou seja, grandes empresas do setor financeiro e também de tecnologia. E essa imagem aqui tenta resumir mais ou menos como é que vai funcionar esse Real Digital, pelo menos esse projeto piloto deles, porque eles ainda estão testando esse negócio. Mas claro, é meio confuso vendo essa imagem aqui para conseguir entender ou abstrair o que eles estavam querendo dizer com isso. Mas basicamente o Banco Central do Brasil vai possuir validadores e também nodes para fazer a validação das transações. E essa aqui seria a sede de Brasília. Mas a sede do Banco Central no Rio de Janeiro, que está aqui desse outro lado, teria mais 2 validadores e mais 2 nodes. E teriam mais 4 participantes, que a gente não sabe exatamente quem são, mas provavelmente são instituições financeiras, talvez bancos privados ou bancos públicos, como, sei lá, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, chuto eu, não faço ideia, mas que estarão participando desse projeto piloto do Real Digital. E tudo isso é conectado numa nuvem, chamado de RSFN, responsável por fazer a comunicação entre esses participantes. E fora isso, ainda vai existir algumas operações off-chain, como a gente consegue ver aqui do lado, que no meu entender poderia representar as pessoas de fato que vão estar utilizando o real, as pessoas comuns como eu e você. Mas uma das coisas mais interessantes dessa questão do Real Digital é esse documento aqui, que fala sobre a interação do Real Digital com os smart contracts. E uma das coisas mais curiosas nisso tudo é essa parte aqui, onde diz que o Real Digital e o real tokenizado, que eu já vou explicar a diferença entre os dois, eles foram desenvolvidos no padrão ERC20. E esse padrão ERC20 já é bem conhecido, porque ele é o padrão utilizado em todos os tokens gerados pelo Ethereum. Então a criptomoeda, por exemplo, o token do Axie Infinity, aquele jogo baseado em NFT, foi construído com ERC20. O token do Shiba Inu, que fez um sucesso absurdo aí alguns anos atrás, também foi construído com ERC20, o ERC20 Token Standard. E essa informação aqui eu tô pegando diretamente do site do ethereum.org. E o que isso significa? Isso significa que o Real Digital vai utilizar a mesma tecnologia dos tokens de NFT. Vai utilizar o mesmo padrão de tokenização ERC20 da rede do Ethereum. Mas assim, isso já era meio que esperado que fosse acontecer, porque afinal esse padrão de tokenização é o que foi mais amplamente utilizado aí nos últimos anos e testado de forma open source aí por diversos participantes do mercado. Então ainda bem que eles escolheram o padrão ERC20.
e não tentaram inovar criando alguma coisa do zero. Porque isso sim seria algo extremamente problemático. Bom, mas o real digital ele vai ser dividido na verdade em dois formatos de moeda. O que eles estão chamando de CBDC real digital e o que eles estão chamando de DVT ou MET real tokenizado. E o que deu para entender nessa documentação deles aqui, lembrando que isso aqui ainda é um projeto piloto e que muitas coisas podem mudar até o lançamento desse negócio, é que o real digital só vai existir entre as instituições financeiras. Esse token só vai ser utilizado nas transações entre o Banco Central e outras instituições, bancos, etc. E no fundo, eu e você, a gente vai utilizar o real tokenizado. É assim que eles estão chamando esse negócio. Então existiria uma diferença entre o real digital que as pessoas utilizam e o real digital que as instituições financeiras utilizam. E aqui nessa documentação eles colocam um exemplo, utilizando a API do Solidity, que é a linguagem de programação da rede Ethereum, de como funcionaria uma transação entre dois participantes dessa rede. Mas basicamente eles dizem aqui que esse contrato implementa a troca de real tokenizado entre dois participantes distintos. Ou seja, simula ali uma transação entre duas pessoas. Você, por exemplo, mandando dinheiro para o seu amigo usando essa tecnologia. Mas basicamente o que acontece é que a troca destrói o real tokenizado do cliente pagador, transfere real digital do participante pagador para o participante recebedor, e aqui eles querem dizer participante pagador, um banco para outro banco, por exemplo, e emite real tokenizado para o cliente recebedor. Então quando você fizer uma transação, o seu real tokenizado, que é o nome que eles deram para o dinheiro que as pessoas comuns vão utilizar, quando você fizer uma transação, esse dinheiro será destruído em termos técnicos de contratos inteligentes, e o real digital vai ser transferido para a instituição financeira da pessoa que você está enviando dinheiro, que pode ser um banco público ou privado participante dessa rede, e esse banco vai emitir novos reais tokenizados para outra pessoa. Então se a gente voltar aqui nesse desenho, por exemplo, a gente consegue ver esse exemplo funcionando. Sei lá, uma pessoa aqui, que pode ser esse participante off-chain aqui de cima, quer realizar uma transação e quer mandar lá para a pessoa que está lá embaixo, aquele participante lá da esquerda. Então no fundo ele vai realizar uma transação, esse primeiro participante B, que é uma instituição financeira, vai destruir o real tokenizado que ele está tentando enviar, vai transferir real digital para o participante C lá de baixo, e esse participante C vai emitir novos reais tokenizados para esse outro participante aqui off-chain. É uma coisa meio complexa, mas é mais ou menos assim que vai funcionar. E uma coisa que pode gerar bastante dúvida para as pessoas é que essa rede aqui ela vai funcionar utilizando a rede do Ethereum, já que o Banco Central optou por usar o padrão ERC20. Bom, essa é uma dúvida aí que muita gente pode ter. Mas a resposta é que não. Na verdade, essa daqui é uma rede privada. Isso daqui utiliza o protocolo ERC20, utiliza a mesma base de código do Hyperledger, que é esse código open source inspirado na blockchain do Ethereum, mas isso aqui está em total controle do Banco Central do Brasil. Em nenhum momento essa rede aqui vai interagir com a blockchain do Ethereum. É só a base de código que é a mesma. Mas qual que é a real vantagem disso? Por que o Banco Central decidiu fazer isso e criar esse negócio? Bom, o grande objetivo do Banco Central em criar essa CBDC ou real digital é ganhar eficiência, além de diminuir custos e diminuir a força dos intermediários nas negociações financeiras do país. E além disso, o real digital pode ajudar pessoas que não têm contas em banco, porque na teoria, apenas com um celular e um aplicativo que provavelmente o governo vai lançar, você já poderia fazer uso dessa tecnologia e enviar valores para outras pessoas. Só que claro, que tem grandes críticas em relação a essa tecnologia. E o motivo do Banco Central estar criando isso também tem um lado perverso. Bom, e a questão mais óbvia nisso tudo é que o dinheiro, como a gente conhece, as notas de reais não vão mais existir. E todas as transações serão eletrônicas nessa blockchain aí do Banco Central. Então isso significa que todas as transações, por mais pequenas que sejam, o Banco Central vai estar sabendo que elas ocorreram. Então muita gente aponta que esse é um grande controle do Estado. E uma das pessoas que fala muito sobre isso é esse cara aqui, o Brett Scott, que ele já publicou vários livros sobre o assunto, sobre o problema de uma cashless society, ou seja, uma sociedade sem dinheiro de papel, devido ao exacerbado controle que o governo pode ter em relação ao sistema financeiro, de simplesmente bloquear alguém de realizar transações, ou pelo fato de ter controle de todas as transações que estão acontecendo dentro de um país, o que pode representar uma grande invasão de privacidade. Mas enfim, essa tecnologia tem muito a evoluir ainda, e a gente vai ouvir falar muito ainda desse real digital nesses próximos meses. Nossa, isso é muito engraçado se eles não tivessem usado esse nome real digital, mas tivessem escolhido NFT do real. NFT do real, ia ser genial esse negócio. Com certeza ia fazer muito mais sucesso.